Olá, meus irmãos, eu cumprimento a todos vocês nesta manhã, segunda-feira. Nós estamos aqui juntos na nossa sala da esperança, aqui estudamos a palavra de Deus. Nós estamos com a nossa nova lição, estamos bem no comecinho hoje, segunda-feira. É apenas a terceira lição já desse trimestre que nós estamos estudando. Aliás, na verdade, da primeira lição. E esse trimestre nós estamos estudando o livro de Hebreus. E o título da nossa lição de hoje é A Luta. Os leitores de Hebreus, que ele está enviando essa sua carta, nós entendemos aqui que Paulo está relembrando os irmãos dos momentos difíceis, momentos de luta, muitas lutas que eles tiveram, momentos de perseguição, maltratos, deboche, e muitas vezes passaram também até mesmo por espancamento. Tudo isso por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, por ter aceitado a Cristo Jesus. Porque uma coisa é quando você é igual a todo mundo, mas quando você conhece a Cristo Jesus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, então você se torna para eles oposição. É como se você estivesse opondo a eles, a multidão, vamos dizer assim. E é por essa razão, meus queridos, que Paulo está aqui relembrando os irmãos. E ainda Paulo está dizendo para os irmãos que nós, quando conhecemos a Jesus, recebemos a Jesus e seguimos a Jesus, nós estamos andando na contramão do mundo, totalmente diferente, porque você não fala como todos, mas você não frequenta mais os lugares onde antes você frequentava, os bailes, as festas, que muitas vezes desonram a Deus. Você não come como eles, não bebe como eles, não fala como eles, não ouve a mesma coisa que eles ouvem, com relação às músicas, com relação às palavras. Enfim, meus queridos, você se torna um opositor a eles. E é por essa razão que entra o conflito. E aí, quando acontece os grandes problemas no mundo, a primeira coisa que, ao olhar para você como cristão, como seguidor de Jesus, que você é o culpado de tudo aquilo que está acontecendo. Você que é o culpado, porque você é diferente, não é igual. E é isso que Paulo está falando para os irmãos. Está animando os irmãos, na verdade, a permanecer em Cristo Jesus, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, às perseguições, às tentações. Mas Paulo está dizendo para os irmãos: permaneça fiéis, permaneça firme, porque o próprio Jesus ele havia dito. Jesus, por exemplo, lá no livro de Mateus, no capítulo 16 e no verso 24, Jesus disse assim: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês tomem a sua cruz e me seguem. Tomar a cruz de Cristo, meus queridos, é andar como Cristo andou, é ser perseguido como Jesus foi perseguido. É muitas vezes ser debochado como Jesus foi, criticado da forma como Jesus foi. Por que você não come aquilo que a gente come? Por que você é diferente?
Ah, por que você não trabalha o sábado? Por que você descansa ao sábado enquanto todo mundo descansa ao domingo? No primeiro dia da semana. Por que antes você frequentava bares? Você bebia e agora você não faz mais nada disso? Parece que você está isolado. Você não tem mais liberdade. Mas na verdade, meus queridos, quem tem liberdade é você. E aqui Jesus ele disse, por exemplo, lá no livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 34, você pode ler na sua Bíblia. Jesus ele disse assim: olha, eu não vim trazer paz à terra. Não penseis que eu vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Porque Jesus disse assim, muitas vezes os filhos serão perseguidos pelos pais. E muitas vezes os filhos matarão os pais. Por que Jesus falou isso? Jesus, ele mesmo disse, eu sou a paz, a verdadeira paz. Jesus é a paz para você, meu querido, quando você conhece Jesus, aceita Jesus, mesmo em meio às calamidades, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, ainda assim você está em paz, porque você está em Cristo Jesus. Mas na verdade, o contexto aqui expresso por Jesus, eu não vim trazer paz, é porque quando você conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, conhece o Evangelho, e você percebe que você estava andando de forma errada, e agora você quer acertar a sua vida, e você coloca a sua vida em harmonia com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus, com a lei de Deus, e você aceita a graça de Cristo Jesus, é perdoado, justificado, transformado por Jesus, e você começa a viver uma vida totalmente diferente daquela vida anterior que você vivia. Então, aí todo mundo percebe. E muitas vezes a sua própria família, ela começa a te perseguir. Eu, por exemplo, já vi casos de o pai e a mãe expulsar o filho de casa, porque ele resolveu andar nos caminhos do Senhor. Ele resolveu aceitar Jesus como o Salvador da sua vida. E ele foi expulso de casa. Eu já presenciei casos assim. Eu também já presenciei casos, meus irmãos, que a esposa conheceu Jesus, aceitou a Jesus como seu Salvador, mas todas as vezes que ela ia à igreja, quando ela voltava, ela apanhava do marido. Eu estou falando isso de pessoa que eu convivi, que eu conheço, que congrega na mesma igreja que eu congrego. E por essa razão, às vezes ela ficava um mês, mais de um mês sem ir na igreja. E quando ela ia, ela saía antes de terminar o culto, um pouco antes, para chegar em casa antes do marido chegar do trabalho. Porque se ele chegasse e não encontrasse, ela podia ter certeza que ela ia apanhar. E isso sem falar, meus queridos, na empresa que você trabalha, quando muitos olham para você com um olhar diferente. Mas isso Jesus já havia dito. Nenhum dos seguidores de Cristo Jesus tiveram uma vida de aplausos. Nossa, porque você agora conheceu a Cristo Jesus, você é totalmente diferente. A sua vida é uma vida diferente. Sabe, eu quero seguir a Jesus. A princípio não é assim. Quem sabe com o passar do tempo, o passar dos dias, as pessoas vão percebendo a diferença, vão percebendo a sua vida transformada, vão percebendo que você antes bebia, agora não bebe mais bebida alcoólica, vai percebendo que você antes fumava, agora você não fuma mais, você usava drogas, agora não usa mais, você estava sempre nas festas, quantas e quantas vezes deixava a família em casa
e estava nas festas, né, nos bailes de funk, enfim, agora você não faz mais, e isso vai atraindo as pessoas com o passar do tempo. Mas a princípio, você é muito criticado por tudo que você, pela decisão que você tomou. Tá? Não foi diferente com os seguidores de Jesus na igreja primitiva, né, com os discípulos, com os apóstolos, né, no Antigo Testamento também não foi. Nós temos aqui, por exemplo, o caso de Moisés. Né? Moisés ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus, com o seu povo. Tá? Quer dizer, Moisés, quem sabe, ele deveria ser o próximo rei, né, ali dos faraós, né, do Egito. Porém, ele recusou. Ele preferiu estar com o povo de Deus, passar tempo no deserto, né, muitas vezes passar necessidade, muitas vezes ser ali criticado pelo povo. Né. Nós estudamos a lição do trimestre passado e nós vimos o que Moisés passou, mas ele preferiu tudo isso, amar, né, porque ele amava os seus irmãos, amava o seu povo. E por isso ele preferiu estar com eles, conduzindo, ensinando, né, advertindo, aconselhando, a fim de que eles pudessem andar nos caminhos do Senhor. Mas tudo isso, sabe por quê, meus queridos? Porque Moisés ele sabia que a sua pátria não era aqui. Moisés sabia que o seu patrimônio não era aqui. Ele estava construindo ou depositando o seu tesouro, sabe aonde? Lá no reino dos céus. Essa era a sua esperança. Ah? Aonde a ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. Era ali que ele estava depositando a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, o seu tesouro, porque era para toda a eternidade. Não era apenas para um reinado passageiro que ele poderia ser. Né? Meus queridos, eu quero dizer para você que Deus cuida de você. Deus envia anjos para cuidar de você. O Espírito Santo está com você para te iluminar cada momento. Você, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Mas uma coisa eu quero te deixar muito bem claro. Você que conhece a Jesus, que aceitou a Jesus, você que está conhecendo agora, você pode ter certeza que todos aqueles, né, que vivem com Cristo Jesus passa por dificuldades, passa por perseguições muitas vezes. Tá? Mas eu quero te deixar uma certeza agora. Jesus nunca vai te deixar a sós. Nunca vai te abandonar. O melhor amigo que você tem é Jesus. Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Um dia o Senhor Jesus disse assim, olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que andam nos caminhos do Pai. São aqueles que obedecem, que faz a vontade do Pai Celestial. Jesus estava dizendo isso num contexto, meus queridos, não que ele não amava a sua mãe, Jesus amava tanto, que lá na cruz ele disse assim, João, eis aí a tua mãe, cuide dela. Quer dizer, Jesus estava dizendo, eu quero que você cuide tão bem da minha mãe, como se fosse eu que estivesse cuidando dela. Então Jesus amava a sua mãe e amava os seus irmãos. Mas Jesus estava falando isso num contexto, meus irmãos, que quando você conhece o Evangelho, você aceita o Evangelho de Cristo Jesus, você pode ter certeza que muitas e muitas vezes você pode ser abandonado, até mesmo pela sua própria mãe, pelo seu próprio pai. Mas Jesus disse, eu sou o seu pai e a sua mãe. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, para que a sua fé fortaleça cada dia mais e você tenha certeza, na graça de Cristo Jesus, de que você está muito bem acompanhado, muito bem seguro. E você pode ter certeza que você, ao perseverar nos caminhos do Senhor,
você será uma testemunha de Cristo Jesus. E muitos daqueles que te perseguiam antes, quem sabe eles vão conhecer a Jesus por intermédio de você. Você será o Evangelho de Cristo para eles, muitos daqueles que não têm contato com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você seja realmente essa luz para iluminar tantas outras pessoas. Tá bom? Quero orar com você neste momento. Ó Deus querido, amado, nosso Pai, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor bondosamente tem abençoado, concedido ao teu povo. É claro que muitas vezes nós passamos por dificuldades, por perseguições, por problemas, mas aqueles que não servem o Senhor também passam. E uma coisa, Senhor Deus, é sofrer, mas sofrer com Cristo, tendo a certeza que tudo vai passar. E a outra coisa diferente é sofrer e sofrer sem Cristo e, infelizmente, ter como resultado a morte eterna. Que o Senhor abençoe todos os ouvintes, ó Pai, desse vídeo. Abençoe a sua família, proteja-os na graça de Cristo. Amém.